Olá, muito boa tarde. Por estes dias, as escolas retomam as atividades num contexto social e económico específico e entre mudanças estruturais e curriculares que afetam alunos, as suas famílias, professores e toda a comunidade educativa. Neste programa da Igreja Católica queremos analisar as questões emergentes deste início de ano letivo e o contributo esperado todos os anos da escola para a formação das novas gerações. São para isso convidados do programa Eclésia Cristina Sá Carvalho, professora de Psicologia Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, e António Estanqueiro, professor de Filosofia e Psicologia no Ensino Secundário. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. É precisamente neste quadro e numa semana em que o ano letivo inicia, ou por estes dias, na próxima semana, enfim, vai iniciando progressivamente nas várias escolas, entre revisão curricular, novos agrupamentos, aumento do número de alunos por turma, questões que afetam o início deste ano letivo, de que forma a Cristina Sá Carvalho está a acompanhar todo este processo? Bom, com alguma preocupação, particularmente em relação ao número de alunos por turma, que eu penso entre as medidas tomadas é uma das que talvez tenha maior peso pedagógico e, portanto, maiores consequências na aprendizagem. Consequências negativas, na sua opinião? Provavelmente, não é? Positivas nunca terá, não é? Portanto, hoje os alunos chegam às escolas com pouca compreensão do que é a escola, com pouca vontade de aprender e pouca motivação para o trabalho e, portanto, o trabalho dos professores hoje passa muitíssimo pela individualização do ensino. E se as turmas forem muito grandes, isso torna-se impossível, não é? Há um número a partir do qual é praticamente impossível até memorizar os nomes dos alunos, que talvez fosse a primeira atitude pedagógica na relação a estabelecer com as turmas. E penso que isso pode levar a um aumento do número de retenções, ou mesmo aqueles alunos que estão a trabalhar bem, que acabem por aprender um pouco menos e que, portanto, talvez das medidas estritamente pedagógicas, aquela que possa ter consequências a maior longo prazo. António Estanqueiro, este género de medidas são impostas por, enfim, situação económica do país ou decorrem de práticas pedagógicas, de opções pedagógicas? Provavelmente imposições económicas, financeiras, políticas também. Opções. Cada governo que chega diz, agora é que vai ser. Isto é, há muita tentação no nosso país de não avaliar o que está feito, de salvar o que está bem feito e de fazer de novo. Todos nós esperávamos muito deste Ministro da Educação porque ele tinha alguma obra publicada nesta área e, portanto, vemos com alguma apreensão determinado número de medidas. São medidas que repetem ciclos são mais de outros económicas do que pedagógicas. Eu não vejo razões pedagógicas para praticamente nenhuma destas medidas. Praticamente nenhuma. Chama a atenção, sublinho o que a doutora Cristina acabou de dizer, eu penso que essa de aumentar o número de alunos por turma será talvez aquela que vai trazer mais consequências na qualidade do ensino. O ensino ficará menos humanizado, os professores vão ter mais dificuldade, até porque os professores não vão ter apenas mais alunos por turma. Alguns deles vão ter mais turmas. Pela forma como foi estabelecido o número de minutos que cada professor deve dar, alguns vão ter. Isto tudo complica e preocupa naturalmente os professores, preocupa os pais. É evidente que eu acho que também não faz muito sentido, sei lá, uma reforma curricular que elimina, sem avaliação, determinado tipo de formações alternativas que existiam, por exemplo, a formação cívica. A formação cívica era um espaço importante para os diretores de turma formarem os seus alunos em algumas áreas que vão ficar a descoberto. E, portanto, eu vejo com alguma apreensão todas estas medidas. Dizer que essa formação é transversal é dizer que, enfim, é entregá-la à responsabilidade? Eu não diria propriamente irresponsabilidade, mas às vezes, no mínimo, precipitação existe. E existe incompetência em algumas destas medidas. Eu esperaria que o Ministério da Educação, até porque tem técnicos, tem bons técnicos, fosse um bocadinho mais sensato em algumas das medidas. Por exemplo, a medida dos mega-agrupamentos. Nas escolas, nas quase 150 escolas que foram agora agrupadas, porque já existem outras, o diretor vai dirigir as escolas por telemóvel. Não tem outra hipótese. Não há hipótese de dirigir uma escola de 3.000 alunos com
várias escolas espalhadas, algumas a quilómetros, não vai haver hipótese de fazer a chamada gestão de proximidade, que é tão importante. Se é importante a proximidade com o aluno, que a doutora Cristina falava, é também a proximidade em relação à gestão dos recursos humanos. E essa não vai existir. Eu diria que a medida simbolicamente pior é dizer que as escolas que tiverem melhores resultados vão ter mais apoio. Isto é rigorosamente ao contrário do que qualquer pessoa poderia pensar. Em todo caso, é preciso também que esses resultados sejam uma meta, sejam... Mas é uma atitude muito liberal, é uma atitude ideológica, não tem nenhum fundamento técnico. Eu acho que é evidente que na história as grandes reflexões sobre a educação durante muitos séculos foram de natureza filosófica. Mas a filosofia é, sobretudo, uma maneira de pensar. Portanto, pensava-se a escola porque se pensava uma sociedade e se cria uma escola que fosse o substrato da construção dessa sociedade. Depois, no século XX, a pedagogia, e tal qual como a psicologia educacional, tornaram-se científicas e fazem-se estudos. E não há nenhum estudo que venha dizer, de facto, que é melhor premiar aqueles que já estão a fazer bem e abandonar aqueles que estão com dificuldades. Até porque, repare, a questão é assim, vamos castigar os professores, mas quem são prejudicados realmente são os alunos. E se há dificuldades, tem que se lá ir ver porque é que aquela escola não conseguiu. E, sobretudo, há uma questão que muitas vezes as ideologias liberais não colocam em perspectiva, é que é preciso fazer uma análise de nível. É como a história dos rankings. Os rankings são interessantes se compararmos escolas que têm naturezas semelhantes. Mas quando se compara um colégio privado no centro de Lisboa, em que os pais são todos licenciados e pagam propinas, portanto têm dinheiro para suprir as falhas da escola, com uma escola secundária do interior do país que tem 50 alunos no 12º ano e cujos pais são todos trabalhadores rurais, quer dizer, estamos a brincar aqui, estamos a gastar dinheiro e a fazer, digamos assim, parangonas com base em imbecilidades. Estes mega-agrupamentos não serão uma forma precisamente de aproximar as condições em que se faz, enfim, cada turma tem os seus professores, tem as suas condições de ensino, etc.? Quer dizer, é assim, há talvez uma ideia, eu penso que algumas pessoas têm essa ideia, de que os mega-agrupamentos podem aproximar as escolas da rede estatal daquilo que é o modelo bem-sucedido em algumas escolas privadas. Nas escolas privadas têm o grande benefício de receber as crianças aos 3 anos e de as educar na mesma cultura, que normalmente também são culturas de grande proximidade com as famílias. Não é que por causa das famílias serem pagantes, faz parte, mesmo nas famílias não pagantes, dos contratos de associação, no modo geral faz parte, digamos assim, do núcleo cultural dessas escolas e, portanto, essa estabilidade permite acompanhar as crianças. Há quem pense que um agrupamento permite isso, mas eu estou completamente de acordo com o Dr. António Estanqueiro, quando realmente se pensa que trabalhar uma escola ou trabalhar num grupo de escolas pode passar pelas mesmas regras de gestão de recursos humanos e gestão financeira que passa uma grande empresa. Aliás, há uma questão muito interessante. Hoje, quando se reflete o mundo do trabalho e aquilo que são as grandes empresas, com as perdas que a crise mostrou, não é as perdas que a crise provocou, é as perdas que a crise mostrou que já estavam a acontecer, se percebe que mesmo nas grandes empresas é preciso racionalizar no sentido da humanização das relações. Porque se de facto há um CEO e depois há 50 mil pessoas abaixo, quando se chega à última, não sabe quem está acima, não... Quer dizer, como é que a pessoa veste a camisola? Nós todos estamos a viver situações sociais, políticas e económicas de grande dificuldade que só poderemos ultrapassar se estivermos muito motivados. E, obviamente, do ponto de vista da investigação, também se diga, e, por exemplo, a Fundação Gulbenkian tem tentado passar essa mensagem aqui em Portugal, que é a importância que têm nos países desenvolvidos e onde se está a investir nas escolas de pequena escala. Portanto, um pequeno número de alunos, um pequeno número de professores, grande estabilidade, relações sociais fortes e onde as famílias podem ser também convidadas e recebidas para participar nos processos educativos. Eram estas as opções? Tudo isto são razões para as famílias estarem preocupadas e o desafio que faço, de facto, às famílias é que estejam mais atentas, porque, de facto, o que vai acontecer este ano, com este princípio de intranquilidade, já para não falar aqui do desemprego que graça entre os professores, obriga os pais a estarem um bocadinho mais atentos, porque os professores vão poder dar um bocadinho menos de atenção. Eles próprios precisam de ser mais motivados para motivar. Então, eu se tivesse de dar
uma primeira orientação nesta relação família-escola, diria aos pais: não descansem depois de comprar os materiais escolares. Protestem, porque são caros. O material escolar é caro. Mas depois desse protesto não digo agora a escola faz o resto. Não faz. A escola não pode fazer o resto. Até porque é bem capaz de suceder que as famílias depois apareçam no momento da avaliação. E neste ano letivo já a avaliação será, enfim, terá um peso bem maior, não é? Há exames no final de todos os ciclos de ensino. Não é? Exames a valer. Eu tenho algumas dúvidas de que isso melhore necessariamente a qualidade de ensino. Melhorará. Você quer contra esse tipo de avaliação? Não, eu sou a favor da avaliação, mas creio que têm de ser dadas condições para as escolas fazerem educação e não prepararem apenas os alunos para os testes e para os exames. Não basta preparar as cabeças. Não basta preparar as cabeças. Já acontecia com as provas da frição. Quer dizer, que as escolas, em vez de estarem a ensinar, estavam a treinar os alunos, não é? De uma forma perfeitamente mecânica, para responder às provas da frição, que era para não ficarem atrás da escola ao lado ou da turma ao lado, etc. Portanto, há aqui uma perversão dos processos que eu acho que tem sido uma tradição nestes últimos 10 ou 12 anos nos nossos Ministérios da Educação, é que importam ideias boas, mas não têm um modelo conjunto daquilo que se quer, nem uma atenção à realidade. Portanto, nos ministérios anteriores havia boas ideias. As áreas curriculares não disciplinares eram boas ideias, que foram implantadas insuficientemente, portanto não foram preparadas, não foram treinadas, não foram acompanhadas, numa cultura escolar que não tinha nada a ver com aquilo. Portanto, gastou-se dinheiro durante anos a fio, o tempo dos alunos, não é? O tempo dos professores, e agora parece que com estas novas formas de avaliação se vai fazer exatamente a mesma coisa. A ideia em si é boa, mas como não há o caminho correto, nunca a qualidade pedagógica do que é o José e a Maria aprenderem melhor realmente está como primazia. E, portanto, de facto, o José e a Maria, provavelmente, como diz o meu colega, se os pais não tiverem este ano muito atentos, e eu penso, de facto, de qualquer maneira, eu acho que em relação aos pais, às famílias em geral, acho que há aqui também uma verdade sociológica que também tem que ser assumida pelas famílias. Quer dizer, as escolas, muitas vezes, tentam realmente, para além daquilo que são as suas funções naturais, educar os alunos, e depois os pais ainda vêm protestar porque o miúdo foi castigado ou que foram chamados. E falaremos já em específico desse papel da família. Gostava ainda de ouvir a doutora Cristina sobre, não só sobre a educação cívica, que há pouco a doutora Estequeiro falou, mas sobre a educação para a sexualidade. Nesta revisão curricular, a quem fica entregue essa educação para a sexualidade? Eu penso que ainda não está a questão muito determinada, porque assim, as escolas têm interesse, eu noto que as escolas concretamente percebem as dificuldades que têm os alunos e querem implementar. Portanto, cada escola tem um número de horas que pode administrar nesse sentido e não há uma regulamentação, creio eu, em termos globais que diga o que é que a escola deve fazer. Eu penso que a maior parte das escolas continuará a fazer, tentará fazer um bocadinho aquilo que fazia na educação cívica. Portanto, eu também concordo que aquele tempo que o diretor de turma está com os alunos é muito importante. Penso que esse era o tempo ideal, por exemplo, para a educação da sexualidade. Sim, esse horário de tempo deixou de existir e que, portanto, a escola tem uma capacidade de vincular um X número de horas ou algumas disciplinas para fazer esse trabalho. Há pouco falava-se da questão da transversalidade, que é uma ideia pedagógica muito moderna, não é? Graçou, sobretudo no final dos anos 90 e no princípio dos anos da primeira década do século XXI, e já está completamente provado na prática, a investigação já tinha mostrado, não é? Que não serve para nada nestas idades. Estamos a falar de crianças e de adolescentes. A transversalidade é boa para a aprendizagem dos adultos, já têm uma visão global e têm uma estabilidade de pensamento. A transversalidade tentou-se em relação ao português, qualquer dia tenta-se na matemática, tenta-se nos valores. Portanto, uma questão que é fundamental, e lembro que há uns anos atrás o professor Leandro Almeida fez um estudo na Universidade do Minho sobre isso, em que é preciso dizer aos miúdos: agora vamos tratar deste tema, estes são os objetivos e vamos tentar aprender estas coisas. Portanto, simplesmente viver não é a osmose, não é um fenómeno de aprendizagem relativamente, sobretudo, à formação de valores ou às aprendizagens estruturantes que possa ser entregue à tal transversalidade nestas idades. Este tema da educação para a sexualidade, Dr. Estequeiro, ele, e pela experiência que tem na escola também, de que forma é que ele será encarado nos próximos tempos? E isto depois de algum tempo em que houve muito debate público sobre ele, não é? Existem muitas experiências, já algumas experiências muito positivas, e depende sempre do grupo de professores
que muitas vezes até se disponibiliza para fazer essa formação. Os professores de biologia estão habitualmente disponíveis para ajudar, os professores de filosofia, quando se trata de valores, estão disponíveis para ajudar, mas o que eu digo é, as coisas não estão estruturadas, nem facilmente serão estruturadas, tendo em conta apenas a boa vontade. Para além de existir uma outra coisa que é, alguns pais têm dificuldade de imaginar que tipo de educação sexual será dada nas escolas e não estão de acordo. E os professores sentem-se constrangidos também em alguns destes temas. Portanto, eu não acredito que seja muito fácil, mas também não se pode voltar as costas a esta temática. Mas também não acredito que os professores vão voltar completamente as costas, até porque nós sabemos não que eles querem o bem dos alunos. Não, é? Isso os professores os professores sabem o que é bom para os alunos. Sim, conhecem-nos bem. E ficam naturalmente angustiados. É de haver um ministério que parece que não precisa dos professores, não precisa de alguns professores com as melhores experiências e deixou fora 5.000 professores, por exemplo, com experiências de 10, 15 anos. Como é que um país pode dar-se ao luxo de desprezar esta experiência? Isto é extraordinário. Mas voltando à formação global, formação integral, para onde passa necessariamente também a formação para a saúde e para a sexualidade, eu julgo que ela vai ser sempre feita porque os professores são profissionais responsáveis. E, às vezes, o que tem salvo a escola é os professores não levarem a sério algumas diretrizes do Ministério. Estou de acordo. Mas também considerar o Ministério como, enfim, o não parceiro da educação, será duvidar das boas intenções do Ministério. Há medidas que são estúpidas e as medidas estúpidas não se cumprem, não é? Há uma grande distância entre muitas decisões que são tomadas à mesa, à secretária. Não, isso é má fé, acredito. Não. Daquilo que é a realidade depois das escolas e de cada escola. Nós somos um país pequeno. Somos um país com poucos recursos humanos e materiais, quer dizer, agora já estamos convencidos disso, mas sempre fomos. E entre aquilo que sai de Lisboa, não é? Até à escola que fica na outra ponta do país, há uma distância enorme. E realmente, como diz o professor Marcelo Vil, de facto, que é alguém que tem sabido pensar a educação em Portugal, o que é preciso é autonomizar as escolas para que elas possam resolver os problemas. Não é? Identificá-los, porque é quem está no terreno todos os dias que identifica e resolver. E eu penso, de facto, que, enfim, este Ministério tem prometido essa autonomização e nós temos esperança que depois de todas estas dificuldades que estamos a viver agora, que eu também penso que vão ser moderadas e vão ser limitadas pelo esforço pessoal de cada um dos professores, estou confiante nisso e naquilo que temos visto nos últimos 10 anos está provado que os professores são capazes de o fazer. Como há pouco já referimos, gostaria também de sublinhar, eu espero que os pais estejam à altura do desafio de apoiar a escola, de finalmente apoiar a escola. E de que forma é que, porque interessa de facto acentuar esse contributo que podemos dar a partir também deste programa, de que forma é que a família pode apoiar a escola, pode participar e deve participar no processo de formação e educação das novas gerações? Bom, como em tudo, oferecendo uma formação global aos seus próprios filhos. Os pais têm hoje que assumir que têm que educar os filhos, os pais têm muita dificuldade em assumi-lo. Portanto, estão à espera que os técnicos vão educar os filhos e que a escola trate... Esse qual é o problema? É da presença dos pais, do acompanhamento, da tal proximidade que se falava também? É evidente, os pais têm pouco tempo, os pais estão bastante deprimidos pelas dificuldades que estão a enfrentar, etc. Mas também há uma visão, também de natureza muito ideológica, que diz que é a escola ou que são os técnicos, os psicólogos que vão educar os filhos. Quer dizer, que os pais não sabem educar. Os pais têm que aprender a educar. Essa é a primeira grande questão. Algumas pessoas pensam que é preciso ser especialista em educação e em pedagogia para acompanhar os filhos e dizem, eu não sei, não faço. Está provado. Vários estudos já provaram isto, que a medida mais eficaz de relação família-escola é acompanhar os filhos em casa. Exatamente. Em casa. Porque alguns pais pensam, mas eu não tenho tempo de ir à escola participar naquelas atividades. Mas eu não tenho tempo de pertencer aos órgãos de direção das escolas, embora aí até haja mais apetite de alguns pais para pertencerem. Mas a medida mais eficaz, e isso é a mensagem que valia a pena deixar, é acompanhar os filhos em casa. E eu diria, a sugestão mais simples que se pode dar é conversar com os filhos sobre a escola. Sim. Estão feitas algumas estatísticas que são arrepiantes. A média
de conversa dos pais, ou de alguns pais com os filhos, não ultrapassa os 15 minutos por dia. Eu acho que a gente devia subir um bocadinho mais isto. Claro, para não falar daqueles que nunca falam com os filhos durante a semana, pensam compensar tudo ao fim de semana, ou então compensar com prendas. Dizem assim, eu não posso estar, mas ao menos dou-te mais... E tem que exigir dos filhos. Os pais hoje são muito complacentes com os filhos, não é? Não há regras. As crianças deitam-se tardíssimo, comem montes de porcarias, nunca há um momento de silêncio numa casa, não se dá valor à aprendizagem, diz-se mal dos professores, quando o professor castiga ou chama a atenção ou dá uma má nota, em vez dos pais irem perguntar o que é que se passa com o meu filho para eu ajudar, vão lá para criticar o professor, às vezes para ser altamente agressivos. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que os pais, que estão neste momento, como todos os portugueses, os pais são a grande parte, não é? A grande maioria dos portugueses, temos uma crise para enfrentar, que é uma crise social, económica, moral, enfim, muito grave, e uma das chaves do sucesso é, obviamente, aquilo que a escola vai fazer com estas crianças. É impensável que no mundo da complexidade se possa ter sucesso, se possa ter estabilidade, se possa ter emprego, se não se for educado. Eu acho que todos os pais, mesmo aqueles que foram pouco escolarizados, têm que assumir isso como um princípio de vida. Portanto, os meus filhos têm que estudar, é uma obrigação, têm que trabalhar, têm que cumprir, e eu, pelo menos à frente deles, estou do lado do professor. Se eu não concordo, vou lá perguntar porquê, vou tentar entender, vou dar a minha sugestão. Eu penso que os pais também têm coisas a dizer à escola. Conseguir um bom relacionamento entre família e escola. Exatamente. Eu acho que as escolas precisam de se abrir também aos pais. Não, há uma tradição de grande centralismo em Portugal que tem prejudicado muito a qualidade da relação entre a família e as escolas, que é em todo o mundo o grande indicador de qualidade das escolas. Eu diria que, se há bocadinho sublinhei o acompanhar em casa como primeira regra dos pais, eu diria que a segunda regra é: vão falar com o diretor de turma dos filhos sempre que há problemas e quando parece que não existe nenhum problema. Isto é, uma regra, se podemos dizer, é falar sempre que há problemas, como a doutora Cristina sublinhava há bocadinho, não criticar o professor sem perceber o que é que se passou, falar com o diretor de turma, ir a encontros individuais, não falhar às reuniões gerais e, simultaneamente, ter em conta esta ideia de que o diálogo com os professores é para concertar estratégias de prevenção da indisciplina, da desmotivação e, sobretudo, da construção do sucesso e da formação integral. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado neste programa e ficam essas perspectivas para este ano letivo. De facto, um programa onde quisemos apresentar perspectivas para a educação e formação das novas gerações, onde a escola e família são chamadas a colaborarem permanentemente. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.